Pai do Senhor a todos, boa noite. Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e os espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? O contexto aqui, o contexto dessa passagem na época de Jesus, ali no templo, a gente vê que o culto estava corrompido nessa época, Tinham deixado de ser, o templo do Senhor tinha deixado de ser casa de oração, como diz lá em Isaías 56, no verso 7, diz: a minha casa será chamada casa de oração para os povos. E há muito tempo tinha perdido o sentido ali, o culto que era sagrado, aquele lugar que era um local sagrado ali, a presença de Deus estava ali, e foi se transformando numa casa de comércio, uma casa de negócio. Não está muito diferente dos nossos dias, não, Temos muitas igrejas aí que têm transformado a casa de Deus em casa de comércio, e era os próprios sacerdotes, os próprios levitas faziam isso, e era terrível. Alguns historiadores dizem que os cambistas, as pessoas que vinham de fora de Israel, vinha gente de todos os outros países, tinha judeus espalhados pelo mundo inteiro na época. Então, quando eles vinham para a Páscoa, e eles vinham com moeda estrangeira, é como se ele viesse com dólar e chegasse aqui no Brasil e tivesse que trocar tudo que ele fosse comprar para o sacrifício, fosse comprar uma ovelha, um boi, tinha que ser trocado por dólar. Só que quando ele chegava aqui, o dinheiro, o real, ele era super valorizado. Digamos que R$1 valesse $100. Então eles supervalorizavam, e eles tinham que fazer isso, porque senão eles não ofertavam o sacrifício. E se eles trouxessem alguma ovelha, algum boi, algum animal para sacrificar, quando chegava no templo, os levitas, os sacerdotes queriam ali avaliar aquele animal para ver se ele não tinha nenhum problema, eles condenavam todos. Condenavam, e eles tinham que comprar o que estava ali à venda no templo. Olha a malandragem. E aqueles dele, eles condenavam, mas só que eles jogavam no meio depois daquele outro e vendia novamente. Então era uma bagunça só, e eles lucravam muito com isso. E quando Jesus chega ali, Jesus pega um chicote, e sai derrubando tudo, ele fica revoltado. Então a atitude do Senhor Jesus, sem dúvida,
vem com um propósito de resgatar o verdadeiro sentido ao espaço que o templo tinha para a oração, para o encontro com Deus, junto com os sacrifícios pelo perdão das culpas e pecados, né? E a pergunta que eu faço para você nessa noite aqui é como você pode aumentar o seu zelo pela casa de Deus, né? E eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Se é que tem algum zelo dentro de você, ou de nós, de mim, né? Então, como que eu posso fazer para aumentar o meu zelo pela casa de Deus? Porque tem se perdido o zelo pela casa de Deus. O zelo, né? O sinônimo de zelo significa cuidado, dedicação, atenção, interesse, preocupação, devoção, amor, afeto, empenho, disposição, esforço e rigor, né? Será que esses sinônimos estão dentro de nós em relação à casa de Deus, em relação às coisas relacionadas a Deus? Jesus começou e terminou o seu ministério com zelo, né? E ele nos convida a sermos zelosos pela casa do Pai, né? Pelo templo de Deus, pelo serviço de Deus e pelas coisas de Deus. E o primeiro convite, meus irmãos, é o convite para sermos zelosos com o templo comunitário, né? E o que é o templo comunitário? O templo comunitário é esse aqui, é a igreja local, né? Onde nós devemos ter esse zelo, né? Ter esse amor, ter esse cuidado, disposição em relação às coisas de Deus, em relação à casa do Pai, né? Como eu falei para os irmãos, na Isaías 56, 7, fala que nós devemos ter um zelo pela casa de Deus, né? E a casa de Deus, o templo comunitário, ele é chamado de casa de oração para os povos, né? E a gente tem visto como isso tem se perdido hoje em dia, né? Muitas igrejas, ela tem trazido o mundo para dentro dela, né? A gente tem visto aí, é só entrar na internet aí que você vai ver, né? Tem de tudo, né? Funk nas igrejas, festa junina nas igrejas. Outro dia eu vi um vídeo que as irmãs ficavam de pernas assim, de saia, e os irmãos passavam por baixo, numa igreja, né? E todo mundo dando risadinha. Não sei se os irmãos já viram esse vídeo aí. Irmãos, uma igreja, né? Eu já vi igrejas que colocam globo e tem discoteca dentro da igreja. Festa gospel, né? Carna gospel. Tem uma igreja que recebeu o prêmio de maior bateria de escola de samba no carnaval, né? A gente precisa, né, resgatar isso aqui, que foi essa atitude de Jesus quando ele chegou ali no templo, na casa de Deus, né? Quando ele chegou ali, que viu aquela, né, parafernália. E hoje em dia nós estamos vivendo isso. As igrejas têm perdido o significado de casa de oração, né? De casa de oração, de casa de adoração. Hoje uma vez eu estava conversando com um irmão, já faz tempo isso, né? E a gente estava conversando e eu acho que era um folhetinho que a gente tinha pego e estava dizendo assim: se você quiser arrumar um casamento, se você quiser arrumar um namorado, vem para tal culto, né? É o culto do amor, alguma coisa. E a gente ficou assim pensando, e a gente falou: mas a igreja do Senhor não é casa de oração, agora é casa de amor. Você vai à igreja agora para arrumar um namorado, né? Você vai à igreja para arrumar um casamento, não é mais para orar, não é mais para ouvir a palavra de Deus, não é mais para adorar o Senhor. Qual era o significado do templo naquela época? O que é que o judeu piedoso ia fazer no templo? Ele ia orar a Deus, ele ia sacrificar, né? Trazia um animal para fazer o sacrifício pelos pecados dele,
né? Ele ia adorar a Deus, né? Jesus ia ao templo para isso, Paulo ia no templo para isso, Pedro, João, todos os discípulos, todo judeu piedoso. A gente não vê, né, nenhuma coisa que não fosse fora disso, a não ser quando Jesus entra e vê essas coisas aqui. E é o que tem acontecido hoje, irmãos. Jesus está voltando, amém? E Ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mancha. Ele está voltando, irmãos. Sinais estão aí, ó, essa semana aí, ó, Israel sendo bombardeado. As coisas, eles estão clamando pelo Messias. Eles estão clamando pelo Messias. Já disseram que tem um Messias lá, né? Mas é um líder religioso, e o anticristo não será um líder religioso. Ele será um líder político, né? Alguns teólogos já dizem que ele está aí. Missionários sendo expulsos da África, a perseguição já está vindo, né? O circo já está sendo armado, mas a vinda do Senhor está muito próxima. Para você que não acredita, né? Mateus capítulo 24, verso 32, Jesus fala, né? Quando está falando do sermão profético, ele diz assim: olhai para a parábola da figueira, quando seus ramos estiverem tenros, né? E estiverem dando fruto, não passará essa geração sem que o Filho do Homem venha. O que é que ele quer dizer com isso? 1948, Israel se tornou nação. Israel está com 73 anos. Não passará essa geração. Quanto que é uma geração para o IBGE hoje? 75 anos. Quanto que é uma geração de acordo com a Bíblia, né? Salmo 69. Ele fala que o homem, né, viverá 70 e 80 anos, e que passar disso é enfado. Então está muito perto, né, da vinda do Senhor. Todos os sinais já se cumpriram. Todos. Maremoto, terremoto, né? Agora mesmo eles estão falando de esse mês, né, dia 26, terá uma lua de sangue, que é um eclipse da lua. A lua fica vermelha. Segundo a tradição judaica, os rabinos dizem que isso, quando é correção de Deus para com o povo de Israel. Olha aí o que está acontecendo. Dia 26 já vai ter. E teve outras, né? Em 2019 teve eclipse solar. Eles dizem que é correção de Deus com o povo. 2020 veio o quê? Final de 2019. Estamos ainda aí sofrendo, né? Então os sinais estão aí. E Jesus vai vir buscar uma igreja santa. Ele está purificando a sua igreja, né? E esse texto ele relata muito bem isso. E é isso que nós temos que falar para os irmãos, né? É um tempo de conserto, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí, né? Muita gente morrendo, muita gente sendo levada, né? Muita gente aí. O convite que Jesus faz, ele faz o convite para a igreja local, né? Para o templo comunitário, né? O espaço de encontro com os outros, é esse espaço aqui, o espaço de encontro com Deus, né? Seja para que nós sejamos o templo vivo do Espírito Santo, com muito respeito, né? A presença de Deus, mas tem se perdido, irmãos. Essa pandemia veio para quê? Para dar uma sacudida na igreja do Senhor. A gente estava muito bagunçado, fechou a igreja. Era isso, é para quê? Minha casa será chamada de casa de oração. Estava uma bagunça só. Grandes templos aí fechados. Ficaram, não ficou? E os caras tudo desesperados. A gente é pequeno, né? A gente é pequenininho. Mas grandes templos fechados, muitos que têm sido chamado casa de comércio, casa de negócio, e parece que não adiantou nada, né? Parece que dá uma melhoradinha, volta para o mesmo lugar, volta a fazer as mesmas coisas, não há uma correção, né? Nem as chicotadas que o Senhor tem dado na gente, né? Para a gente acordar, nem os derrubar das mesas, expulsar os bois, né? Parece que não deu um choque. E a pergunta é, né?
como posso aumentar o meu zelo pela casa do Senhor? O que é que eu posso fazer? Né? Como é que está a minha disposição pela obra do Senhor? Né? Como que está, irmão? Você não seja fonte, né? Para que nós não sejamos fonte de exploração dos nossos irmãos, né? Não é se gabando, né? Mas nós da Igreja Batista, nós não temos essa prática, né? De fazer campanha uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E vai tirando do cara. Né? Eu entendo que o dízimo e a oferta, você tem que dar por gratidão a Deus. Né? Porque Deus nos dá tudo. Né? Nós devolvemos 10% do dízimo. E a oferta é voluntária. Dízimo 10%. Né? Estou devolvendo aquilo que Deus me deu. Os 90% que ficou na minha mão, que é os meus 100%, daí eu dou uma oferta. E a oferta é aquilo que Deus propôs no meu coração. Eu não posso colocar lá R$1.000 de oferta. Eu já tive amigos meus que a igreja que ele participava, ela pedia 2.000 de oferta para levar o nome dele, ou levar o nome de algum familiar dele para Israel. Aí eu explicando isso para ele, eu falei, aí ele falou, eu só posso dar 500. Mas será que eles vão levar o nome do meu irmão para Israel? Porque o irmão dele era usuário de droga, e ele estava muito preocupado com o irmão. E eu falei, olha, é aquilo que Deus propôs no seu coração, é oferta. O dízimo é 10, mas a oferta é aquilo que Deus propôs. Se o seu coração, Deus propôs lá R$1, é R$1, não importa. Lembra da viúva lá? A menor moeda que ela deu lá era a moeda de cobre. Né? E os outros derramavam lá, né? Fazia até barulho lá. Shhh. E Jesus falou, a oferta da viúva, essa deu de tudo. Essa foi a oferta que chegou diante de mim. Né? Nós, quando dizimamos e ofertamos, né? O dinheiro fica para o serviço. Mas sabe o que sobe para Deus? A nossa fé e a nossa gratidão, a nossa fidelidade a Deus. É isso que vai para Deus. Né? E Ele viu o coração daquela viúva. Então mas nós, como templo, como casa de Deus, como templo comunitário, nós não devemos ser fonte de exploração dos irmãos. Os caras só pensam em dinheiro, irmãos. Só pensam em dinheiro, aí arranca o couro das ovelhinhas. Né? Será que nós somos zelosos com a casa do Senhor? Jesus está voltando e Ele vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja zelosa, uma igreja que não vai arrancando o couro das ovelhas. Não é isso, né? Está acontecendo tudo isso e as pessoas não mudam, continua do mesmo jeito, campanha em cima de campanha, explorando as pessoas, né? Não é por aí, né? E é obrigação, né, dos ministros, né, fazer trazer para a igreja, né, essa purificação que Jesus fez ali no templo. Nós não podemos compactuar. Eu conheço um pastor que saiu da igreja porque ele não permitiu que tivesse uma discoteca na igreja. Os líderes se revoltaram lá e tiraram ele, irmãos. Que tire, né? Eu estou nem aí, mas tem que ser zeloso pela casa do Senhor, né? Vai ver onde vai dar isso aí, né? Tem igreja que, se o pastor não pregar o que uma determinada liderança quer ouvir, eles tiram o pastor. Deus vai vir com a mão pesada sobre essa igreja, né? Você não pode pregar o que as pessoas querem ouvir, né? Você tem que pregar o que as pessoas precisam ouvir, o que Deus está mandando falar, né? Quando Jesus entrou ali, que ele saiu derrubando tudo, rapidamente os líderes já vieram e falaram: quem é você? Quem é você? Né? Com que autoridade você chega aqui e derruba tudo? Você está pensando o quê? Qual o milagre que você fez? Não é assim, irmãos. Quando às vezes a gente confronta alguém, quando o pastor confronta alguém, rapidamente você deixa de ser o pastor daquela pessoa. Eu lembro de uma irmã que cantava no louvor, e ela chegou um dia de sábado na igreja, e ela falou para o menino que era o líder de louvor, falou: eu vim para cantar.
E o rapaz falou assim: mas você não pode cantar hoje. Mas por que não? Porque só está participando do louvor quem participa da escola bíblica, é uma nova regra. Não. Eu vim aqui hoje para cantar. Fala com o pastor lá. Aí foi lá falar com o pastor falou: não, qual é a regra? Só canta no louvor e toca quem estiver participando da escola bíblica. Ela não é melhor do que vocês não veem? É verdade, pastor, a gente vem. E ela é melhor do que vocês? Não. Então, não. Aí ela pegou lá a família dela, então eu vou embora. Domingos antes estava lá elogiando o pastor. Ai, meu pastor, quando ia cantar, né? Tinha CD, tudo. Ai, olha a blusa do pastor como é linda. Ai, no outro domingo, crucificai-o, né? Joga pedra no pastor porque não fez o que ela queria. Não pode, irmãos, né? O ministro, ele não pode, né? Se ele está comprometido com Deus, ele não está para agradar as pessoas, né? Independente, né? Tem pastores, recebi um vídeo essa semana de um pastor lá de Recife, ele falando sobre isso, sobre esse assunto, né? Tem igrejas que têm empresários, políticos, e eles monopolizam, né? Se o pastor for pregar sobre político, tem que pregar que os políticos são bonzinhos. Se tiver algum deputado lá, se não, manda tirar o pastor. E o pastor às vezes tem um salário alto, ele fica com medo. Eu tô nem aí. Eu lembro uma vez que eu era professor da escola bíblica lá na PIB de Guaianazes, e chegou uns políticos lá. E os irmãos queriam que eu desse a palavra para ele. Eu não dei, né? Eu apresentei ele. A classe era muito grande, tinha 60, 70 pessoas na classe. E o irmão falou: Ivo, tem um deputado estadual, e o outro era candidato a deputado federal. Aí eu pedi para ele levantar, né? Se apresentou outro, só que tinha vários assessores lá atrás, motorista, e ele não apresentou, só apresentou o cara que era candidato. Aí eu falei: e aqueles rapazes lá atrás? Aquele é o motorista, aquele não sei o que. Tá bom, então. A gente pode distribuir os santinhos aqui dentro da sala? Eu falei: não, só do portão para fora da igreja. Vocês podem participar da aula, né? Eu não vou deixar vocês virem aqui na frente, a não ser que seja para mim orar por vocês, mas vocês podem assistir a aula. E ficaram lá, e depois o irmão veio até me criticar: mas é um deputado. Eu falei: problema dele, aqui quem manda sou eu, né? Na igreja, na sala, no caso lá a sala, quem era o líder era eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a palavra de Deus, né? Doa quem doer, né? E Jesus, quando começou a fazer isso, as pessoas já questionaram ele: quem é você? Não é assim a gente? Não é? Você é bonzinho? Ai, meu pastor, a camisinha, quando o pastor falou que não ia cantar, saiu bravo, saiu gritando: vou sair da igreja. O pastor falou: problema dela, não posso fazer nada. Tem que se submeter à palavra de Deus, tem que se submeter às lideranças, né? Mas a gente não gosta disso, né? Quando o chicote estrala, como diz, né? As pessoas pegam o banquinho quando não está mais agradando irmãos, né? O pastor Atílio falava muito isso quando as pessoas vinham às vezes: pastor, vou sair da igreja. Ele falava assim: coitado do outro pastor para onde você vai. Porque se você está sendo desobediente aqui, você vai ser obediente lá? Não vai. Se você é rebelde aqui, você vai ser rebelde lá, né? Se você não está se agradando aqui, rapidinho você vai desagradar lá também. Quando começar a pregar que você tem que comer da carne, beber do sangue, você sai fora. Como lá a multidão, lá ficou só os 12. E Jesus falou: e vocês também não vão, não? E eles falaram: para quem iremos nós, Senhor? Pedro falou, né? Só tu tens a palavra de vida eterna, né? Deus trata com a gente, irmãos. Muitas vezes a gente vai ouvir coisas que a gente não gosta, como aqui, né? Mas é para a purificação do templo, né? O que eu posso fazer para aumentar o meu zelo pela casa de Deus, né? O que Jesus falou aí, né? Como eles viram lá: o zelo da tua casa me consome. Está uma bagunça danada. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Eu estou vendo que ele tem retardado a vinda dele, o arrebatamento, porque ainda a igreja não está preparada. Vai ficar muita gente se ele voltar agora. Mas ele está alertando a sua igreja, né? Olha, se purifica
purifica, deixa essa bagunça aí. Igreja é casa de oração, mas às vezes você tem que agradar a um, agradar a outro. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Eu vi uma postagem aí de um pessoal: Jesus repreendeu os religiosos, mas eu não vi Jesus repreendendo as prostitutas, os homossexuais. Que bobeira, mas ele não concordava com isso aí. Ele só não repreendeu esse porque não estavam lá também no templo. Mas tem igreja de tudo aí, né? Igreja LGBT, igreja satânica, igreja não sei o quê, vai tudo para o inferno, se não se converterem. Ele ama todos, mas não ama o pecado, irmãos. É uma noiva que Jesus vem buscar, uma noiva virgem, pura. Mas não é por causa da minha santidade, é por causa da santidade dele em mim e em você. Mas nós temos que nos esforçar, né? Jesus expulsou as pessoas dali, que eles deveriam estar ali adorando ao Senhor, mas estavam brincando, né? As igrejas hoje é autoajuda, é só motivação. Se muitas igrejas você começar a pregar sobre se converter, sobre se arrepender dos pecados, elas ficam vazias. A gente gosta que o nosso ego seja massageado, mas a palavra dura é para correção, para a gente acordar. Como que está o seu zelo pela casa de Deus? Como que está o seu zelo pelas coisas de Deus? Você tem amor mesmo quando você faz as coisas para Deus? Quer seja limpar o chão, quer seja limpar o banco, quer seja tocar, quer seja... O que você faz para Deus, você faz com o mesmo amor que você faz no seu trabalho. O zelo lá no seu trabalho, o zelo e o amor que tem por um carro, por uma casa, tem que ser o mesmo ou maior. Jesus fala que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós estamos perdidos. O zelo que eles tinham pela casa do Senhor. Como que você tem tratado, as coisas de Deus? Como posso aumentar o zelo pela casa do Senhor? Temos zelos, temos amor, temos cuidado, disposição pelo nosso trabalho, pela nossa casa, carro, família, pelas nossas coisas, mas pelas coisas de Deus a gente não tem tido, irmãos. A gente é meio devagar. A gente só basta começar aí as vigílias, essas coisas, misericórdia, né? Eu sempre tenho falado isso às vezes aqui, né? Que eu não posso dar menos para Deus do que eu dava para o mundo. Bebia, trabalhava de domingo a domingo, 2 empregos. Quando saía no sábado de um dos empregos à noite, bebia até 4 horas da manhã. Chegava em casa, tomava banho, 5 horas da manhã, trabalhar. Aí quando é para vir para a vigília, eu não tenho disposição, irmãos. Peraí, eu dava para Satanás e para o mundo o filé mignon. Vou dar osso para Jesus, vou dar as peles. Vem dormir na igreja. Vem do jeito que tiver, mas você vem. Mas a gente é muito... Agora está com a pandemia aí, mas a gente sabe como a gente estava, né? A gente é meio devagar mesmo para as coisas de Deus. Deus é bom, amém, Deus é bom mesmo, né? Mas não precisava nem Deus pedir, nem precisava Deus falar, né? A gente já deveria ter essa disposição de servir ao Senhor, né? Uma disposição, né? A gente sai 5 horas da manhã, pode estar debaixo de chuva, de sol para o trabalho, mas para as coisas de Deus a gente é para Deus, né? Lembra de Reoboão, quando roubaram os escudos de ouro do templo? Faz de prata mesmo, de bronze, faz de bronze, é para Deus. Não, tem que fazer de ouro. Tem que dar de ouro para Deus, né? Não, faz de bronze mesmo, faz de qualquer jeito aí. Não, faça melhor, dê o melhor para o Senhor. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. As obras não salvam, irmão, mas a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas obras. Olha, seremos julgados até as nossas palavras frívolas que falamos, até uma bobeira que a gente fala. Mas quando chegar diante de Deus, diante de Jesus, no dia do... Não julgamento para condenação, né, que é os que não receberam Jesus, mas nós que recebemos Cristo, nós seremos
para galardão, e os galardões serão pelas obras, né? Nós chegaremos lá de mãos vazias, né? Os ministros, os líderes, os pastores têm o objetivo ou a obrigação de purificar a igreja do Senhor, de purificar o templo do Senhor, de purificar a casa do Senhor, sem interesse nenhum, né? Dinheiro, nada. É obrigação dele, né? De preservar essa igreja para o noivo que vai vir buscar, né? Que mordomos que nós somos, né? Devemos dizer como o Senhor, né? O zelo pela tua igreja, Senhor, queima dentro de mim, né? Será que tem queimado dentro de você? E o segundo convite, irmãos, é o templo individual, né? O templo coletivo, que é a igreja, as coisas de Deus, que todo mundo vê, que todo mundo está juntos, mas o templo individual, transformar os nossos corações em templos, transformar os nossos corações em igreja do Senhor, em lugar sagrado de Deus, né? Em um santuário, um local do encontro verdadeiro com o Senhor. Será que a sua vida tem sido isso? Tem sido um templo de Deus, tem sido uma igreja? Porque Jesus fala isso, né? Primeiro ele vai lá e manda dar uma arrumada no culto, né? No culto ali no templo comunitário, mas depois ele fala, olha, derrubem esse templo, que eu vou restaurá-lo em 3 dias, né? Então também é um convite para o templo individual, né? Como que está, né, o seu zelo, né, pelas coisas de Deus como crente, né? O seu coração tem sido, né, um local sagrado de Deus, né? O que tem entrado dentro de você é a palavra de Deus, é o louvor, são coisas santas, né? Tem sido um santuário, um local de encontro diário com o Senhor. Você tem deixado, né, o Senhor entrar no seu coração, né? Como que está? Né? Tem deixado a vida de pecado por uma vida santa, uma vida de falcatrua por uma vida de honestidade, uma vida fria espiritual por uma vida quente. Zelar por esse templo que está dentro de você, que é o seu coração. É um outro convite que o Senhor faz, né? Ele vai vir buscar uma igreja, né? E essa igreja que Ele vai vir buscar é eu e você, né? É uma igreja individual. O seu coração é um templo de Deus, querido. Uma casa de oração, uma casa de adoração ao Senhor. Tem sido isso? Tem que ser. O Senhor está muito próximo, né? Ele está retardando por causa de mim e de você, né? Está retardando porque Ele ainda tem muitas pessoas para ser salva, né? O Senhor Jesus quer restaurar a adoração do templo comunitário, mas também restaurar a adoração do templo individual. Como que está a nossa adoração diante do Senhor? Como que está a sua dedicação ao Senhor? Você tem lido a palavra diariamente, tem orado, tem tido um tempo com Deus, tem pedido ao Senhor, Senhor, muda isso aqui, tira esse pecado de mim. Senhor, Jesus está voltando a qualquer momento, e aí, Senhor? E se Ele voltar agora, será que a gente vai? Ou se a gente vai ficar? Meu Deus! E aí, você? Se o Senhor voltar agora, Ele está a portas, irmão. 73 anos, Israel, né? Não passará essa geração sem que o Filho do Homem venha. 70 a 80 anos, se a gente tiver dentro da teologia que está lá no Salmo 69, né? De 70 a 80, né? Se for a teologia do IBGE, 75 anos uma geração. Se for a teologia de Abraão, né, que a promessa dele veio com 100 anos, mas eu creio que é entre 70 e 80 anos. Israel está completando daqui a 2 anos, 75 anos. E o pessoal já fala aí, né, comerciais de bancos, dizendo que em 2023 vai vir uma virada, já tem, né, pessoas falando de uma agenda de 2030, uma agenda que vai mudar o mundo. O Brasil já assinou também essa agenda. Praticamente todas as nações do mundo já assinaram essa agenda. Será que em 2030 o anticristo já vai estar aí? E nós, quando ele aparecer, a igreja vai ver, mas seremos arrebatados antes. Mas a igreja precisa estar numa posição. Nós não imaginamos, né? Só vemos o que Apocalipse fala, o que é a grande tribulação.
E, irmão, se a gente está gemendo com essa pandemia, imagine a grande tribulação. Se conserte hoje. O que eu posso fazer para que o zelo do Senhor, para aumentar o zelo do Senhor? O Senhor Jesus quer restaurar a adoração nas igrejas e no seu coração, amém? Esse é o convite do Senhor. O seu coração já é um templo de Deus, né? Você que já recebeu Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus, o seu coração ainda não é um templo de Deus, ainda não é uma igreja do Senhor. Você precisa entregar a sua vida. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Se você não for igreja, você vai ficar. E a grande tribulação vai ser terrível, irmãos. Vai ser terrível. Vai ser terrível, né? Os rios se tornarão em sangue, beberão sangue, né? Vai cair meteoros, 1/3 da terra vai morrer, e é peste, é doença, e vai ser muito, muito terrível, né? As pessoas, haverá salvação na grande tribulação? Haverá, mas vai ser com a própria vida. Você pode receber Jesus hoje, você pode entregar a sua vida hoje para o Senhor, você pode parar de brincar, né, como estavam brincando lá no templo. Ah, vamos vender um boizinho, vamos vender uma galinhazinha, vamos fazer uma cambagem aqui, né? O Jesus veio hoje aqui para te dar uma chicotada, querido. Você que está em casa, você acordar e ser um templo do Senhor. Um templo é lugar de oração, um templo é lugar de sacrifício, um templo é lugar de culto, né? Mas hoje em dia a gente quer só agradar. Ai, pastor, vamos atrair os jovens. Que atrair os jovens? Culto não é para jovem, culto é para Deus. É Deus que está assistindo o culto, irmãos. Não é jovem, não é adulto. Eu não assisto o culto, eu presto culto a Deus. Mas já viu como que é? Eu já participei de uma igreja aí que eu fui participar para ser pastor lá. E não, mas você veio aqui porque o intuito é você agradar os jovens. Irmãos, olha como a gente está. A gente perdeu a essência da adoração. Lembra um louvor que fala, né, que a essência da adoração é Jesus. Mas nós temos que fazer um culto para agradar as pessoas. Um culto para agradar uma faixa etária das pessoas. Que é isso? Que é isso? Nós temos que agradar a Deus e perguntar no final do culto: Senhor, o Senhor se agradou do meu culto, da minha oferta a Ti, Senhor? Será que eu prestei um culto nessa noite em espírito e em verdade? E o Teu Espírito me encontrou aqui hoje? Ele procura, porque é difícil, né? O Espírito procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Zelo, amor pelas coisas de Deus, né? Essa tradução aqui, né, que nós devemos, o zelo pela Tua igreja, Senhor, queima dentro de mim. Tem que queimar, irmãos. Tem que queimar dentro da gente, né? Nós temos que ser apaixonados pelas coisas do Senhor, né? A essência da adoração é Jesus. Se tiver outro no lugar de Jesus, parou. Se o pastor Ivo é o centro da adoração aqui, já era. O centro da adoração é o Senhor, amém? Tem um louvor primeiro que a gente cantou, né? Eu nem sabia que iam cantar, essa casa é tua, né? A gente poderia cantar de todo o coração esse louvor que a gente cantou hoje. Essa casa é tua, assim. A casa sou eu, né? Essa casa sou eu. Arruma, né? Até fala, né? Tira tudo que não te agrada. Essa casa sou eu, né? Será que essa casa está limpa, né? Será que Jesus vai ter que pegar um chicote para tirar um monte de sujeira que tem dentro de mim, né? Essa casa é tua. Mas eu tenho ouvido essa semana um louvor da Heloísa Rosa, que ela diz assim: seja o lugar da adoração, levante o seu altar e se ofereça, né? O fogo arderá e não se apagará, pois o altar é santo. Olha que letra bonita, né? Eu tenho que ser o lugar da adoração, onde eu estiver. Levante um altar e se ofereça a Deus.
Por isso que ele fala, né? O zelo pela tua casa me consumirá. O que eu posso fazer para aumentar o zelo pela casa do Senhor? Amém? E você que está em casa, querido, se você ainda não é templo de Deus, se não é casa de Deus, entrega a sua vida para Jesus. Não perca tempo, né? O Senhor está voltando. Para de brincar. Para de brincar. Um dia você vai procurar a igreja, né? A igreja comunitária, e não vai encontrar. Vai procurar a igreja individual, que são os crentes, você não vai mais encontrar. E você vai ficar desesperado e vai chegar lá no YouTube, na página do Pastor Ivo, e vai ver essas pregações, vai dizer, puxa, mas ele avisou. Ele avisou. Mas hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Amém? Entrega a sua vida aí onde você está. Fala, Senhor, me perdoa, Senhor. Essa casa é tua, eu entrego a minha casa, entrego a minha vida, meu coração. Para de brincar, irmãos. Você não está vendo os sinais. Não, as coisas estão, e cada dia pior. Né? Cada dia pior. É só Jesus. É só Jesus, querido. Só Jesus. Para de brincar. Seja uma casa de Deus. Entregue sua vida para Jesus. Amém? Deus abençoe.